você pode ser um bom religioso, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas um dia você vai ter que estar diante de Deus. Quer você queira ou não, quer a pessoa acredite ou não. Não é o fato de eu crer ou de eu não crer, de eu não acreditar, não é? De eu me tornar um cético das minhas declarações, que vai mudar aquilo que a Bíblia diz. Todos estarão diante de Deus. O Apocalipse diz assim, olha, deu seus mortos, terra deu seus mortos, todos estavam de Deus. Foram colocados lá vários, abriram os livros e abriu-se o livro que é o livro da vida. E esse livro da vida é o morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para esse livro a Bíblia diz, olha, e todos quanto não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Sabe, a história do ser humano, individualmente de cada um, está lá, escrito nesses livros lá dos céus. Ai, mas é difícil acreditar. Amados, a população de São Paulo, todos os nascidos aqui estão inscritos nos cartórios. Se aqui é possível, por que não é possível no céu? Todos vocês aqui têm um registro de nascimento. Em algum lugar está escrito lá sobre vocês. Eu depois de 53, com 53 anos, hoje estou com 55, mas há 2 anos atrás eu descobri que o meu nome estava errado. Meu nome estava errado e todos os meus documentos estavam errados. Eu tive que ir lá no cartório de origem. E o camarada puxou lá o meu registro de nascimento, puxou lá o registro de nascimento da Elizabeth, puxou lá a nossa certidão de casamento e realinhou tudo, não é? Trouxe tudo de lá direitinho, com o nome escrito corretamente. Não, o nome não estava completamente... Luiz, como você chama? Gervásio. Chamei Gervásio, pôs de Luiz. Não, não é nada disso. Não é? É a questão de I, de Y, de S e de Z. Não é? O registro da Elizabeth, de casamento nosso, lá o dela está Elizabeth, né? O G e o H é junto naquela máquina de escrever, né? O cara bateu o G. Então, e agora, né? Agora estou fazendo, antes não fazia questão disso, mas agora estão fazendo. Então, o nosso nome estava errado, não é? E nós descobrimos isso, mas tinha um lugar de registro. Lá no céu tem o lugar do teu registro. Amém? Ou está nos livros, ou está no livro da vida. Eu espero que esteja no livro da vida. Amém? Para quê? Para que te vá bem, para que a história de Cristo, aqui no teu tempo de existência, no meu tempo de existência, amados, não seja apenas um conto. Não seja apenas algo que nós ficamos sabendo, mas que seja uma verdade, que seja uma história de vida, que seja uma experiência pessoal, aleluia, entre criatura e Criador. Existe a grande necessidade do ser humano, sabe, amados, de receber Jesus Cristo. O receber significa crer, crer que Jesus Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a vida em abundância. Tudo aquilo que a Bíblia registrou, tudo aquilo que a Bíblia processou, a história de Cristo aqui na terra, amados, só se valorizou quando verdadeiramente ele ressuscitou. Até então foi um grande e poderoso profeta, mas tudo gerou em vida quando verdadeiramente, ao terceiro dia, a Bíblia diz assim, olha, solta as ânsias da morte, não puderam conter o Filho de Deus. E Deus lá dos céus chamou o seu Filho à vida. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia, porque Ele é Deus. Ressuscitou dos mortos. Soldado, lá no Velho Testamento, caiu dentro do corpo do próprio Eliseu. Diz que
esta placa assim, aqui já está descansando. Aqui descansa o corpo. A alma e o espírito segue o seu caminho para Deus, para julgamento, não é? Ou eternamente sem Deus, ou eternamente com Deus. Mas, amados, Jesus Cristo, aleluia. O que a Bíblia diz é assim, olha, o anjo chegou e disse para a mulher, não está aqui, porque ele ressuscitou. Não há na história nada que comprove uma ressurreição, a não ser a ressurreição de Jesus Cristo. Fato comprovado, historicamente e biblicamente profetizado e realizado. E, amados, a necessidade do ser humano é que Jesus Cristo verdadeiramente seja o seu Deus e o seu Salvador. Você precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós temos uma ligação espiritual. Por isso que nós buscamos os valores espirituais. Não é? A Bíblia fala, uns em carro, outros em cavalos. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que as pessoas costumam crer nos valores aqui deste mundo, naquilo que podem ver, tocar ou mesmo sentir. Mas Deus é espírito e todos os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja Deus. Abre a tua no Evangelho de Lucas. Vou ler um trechinho da palavra de Deus para você. Vai decidindo o seu coração. Você que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é uma necessidade, você vai precisar disso. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Cadê o peruquinha? Põe lá a peruquinha. Glória a Deus. Neste mesmo dia iam 2 dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles cujo Cleopas disse Jesus, Jerusalém, não sabe das que aconteceram. A Jesus que foi profeta poderoso, que feta nos obras e palavras diante de Deus todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas antes o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram. Ora, não que fosse ele quem redimisse a Israel. Além de tudo, é hoje o dia desde que aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam dele. Voltaram dizendo que tinham tido um anjo, que diziam ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam também assim como as mulheres haviam dito, mas a ele viram. Então lhes disse, tardes de coração para crer tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse todas essas coisas e depois na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. Quando se aproximou, fez-lhe como que longe. Mas o estrangeiro fica, pois já é tarde, e o dia já declarou. Então Jesus entrou para ficar com eles à mesa. Pão abençoou, partiu e lhes abriram-se-lhes, então conheceram ele diante deles. Era um para o outro. E em nosso coração, pelo que nos falava,
nos abrias na mesma hora voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os discípulos e os que estavam com eles, os quais ressurgiu verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, a história de Cristo, ela é tão interessante, a presença de Cristo, não é? Que aqui, quando nós lemos aqui um trechinho, a Bíblia diz assim, não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos abria as Escrituras. Ou seja, não é? Começando por Moisés, começou a explicar a eles todo o procedimento de Deus, tudo aquilo, não é, que era o processo da libertação. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia fala começando por Moisés, fala, puxa vida, então ele começou, não é, aonde? No Êxodo? Não, amados. Moisés escreveu Gênesis também, não é? Então, ele explicou para eles todas as Escrituras, toda a história, todo o histórico, assim, ó, que dele, não é? O que se retratava a respeito dele, a respeito dos profetas, de todos aqueles que profetizaram, principalmente o profeta Isaías, não é? Que profetizou, não é? Sobre Jesus Cristo, sobre o seu sofrimento, não é? O salmista também, no Salmo, se eu não me engano, é o 22, retrata, não é? A morte de Cristo ali na cruz, toda a dificuldade, não é? Tudo aquilo que ele estava padecendo, todas as dores ali. O salmista retrata ali agora como se tivesse a inspiração do Espírito na vida dele ali, e ele estivesse ali sentindo, não é, o que uma pessoa crucificada sente, não é, todas as dores, todas as atrocidades, não é, olhando lá da cruz aqueles que zombam, aqueles que não creem, aqueles que simplesmente dão de ombros, aqueles que ouviam, mas simplesmente, não é? E aqueles também que haveriam de acreditar, aqueles que já criam. Então, ele tem toda essa visão. Então, Jesus Cristo começou a esclarecer todas essas coisas para ele, e o coração começou a arder. Sabe quando você sente a palavra de Deus no seu coração? Ela começa a arder, não é? E esse ardor traz uma alegria, traz uma satisfação, traz um algo diferente. Parece que, não é, o seu peito está mais quente, assim, tem algo diferente. Não é? É a porção da palavra de Deus, é a presença de Deus, não é? É a porção do Espírito Santo de Deus, trazendo aos nossos corações e dizendo, olha, isso é uma verdade e você precisa crer nela. Amém? Nós temos aqui, amados, a história de dois homens. A Bíblia fala 2 discípulos, não é? Não dos 11, não dos 12 apóstolos lá que estavam com ele, que agora estavam só em 11, né? Por isso que você viu aqui, ó, falaram com os 11, não é? Por quê? Porque Judas havia se suicidado, não é? Então, foi levado aí à morte. Por quê? Por causa de todo aquele processo de traição, tal. Foi um daqueles que, assim, olha, existem 2 pensamentos a respeito de Judas, não é? Que ele realmente não creu, não acreditou, não é? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele achou que era mais um profeta, enfim. E a ganância pela grana lá fez com que o seu coração desvanecesse. Mas eu li um teólogo, um trabalho de um teólogo, que ele diz assim, na verdade, não é? Judas era um grande observador de Jesus Cristo e um grande admirador. E ele percebia as ações de Jesus Cristo, não é? Principalmente quando os motins cercavam Jesus, aquela coisa toda, e ele conseguia sair do meio de todo mundo. Não é? E Judas, ele segue essa linha de pensamento, ele diz que Judas, não é, na verdade, era um admirador. Então ele entregou Jesus realmente por causa do dinheiro, ele traiu. Não é? Ele foi tão consciente, lá quando ele saiu da Santa Ceia, Jesus falou para ele, o que você tem que fazer, faz agora, cara. Esse é o momento, essa é a liberação, não é? Porque Jesus Cristo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então ele chegou para Judas, Judas, vai, é agora. Ele estava dando, não é, a sua vida. Então, amados, vejam, essa linha de pensamento desse teólogo, ele diz assim, olha, que Judas, na verdade, apostava que mais uma vez Jesus Cristo escaparia. Que mais uma vez, toda a turba, não é? Todo aquele acontecimento, aquele seco, aquelas coisas, não é? Não, na verdade, assim, ó, não iria, eles não conseguiriam deter Jesus, não é? E o crucificarem, não é? Infelizmente, a aposta dele, não é? Foi errada, porque em Deus nós cremos, nós não apostamos, não é? E ele, infelizmente, aí
teve aí um fim trágico. Mas, amados, esses dois que estavam aqui, eles não fazem parte, não é, daqueles 12. Eles são os agregados, eles são aqueles que já começaram a crer, a acreditar, eles são aqueles, não é, que tiveram parentes curados, são aqueles que observaram os milagres de Jesus, estavam presentes nas ressurreições que Jesus, não é, processou, porque você pode ver o histórico dele, que eles dizem assim, olha, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, ó, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes o perseguiram e o mataram. Então vejam que eles conheciam, eles sabiam muita coisa sobre Jesus Cristo. Então eles eram também discípulos. Você é um discípulo de Jesus. Amém? Você é um discípulo de Jesus. A igreja continuou, amados. A igreja não parou naquele tempo, não é? A história dá continuidade. Aleluia. E a oração sacerdotal de Jesus Cristo no Evangelho de João capítulo 15, Senhor, eu não rogo somente por esses. Ele estava falando dos seus discípulos, todos aqueles que estavam ali. Mas eu rogo também em favor daqueles que pela tua palavra ainda hão de crer em mim. Amém? Aleluia. E um dia essa palavra chegou no meu coração, chegou no seu, e nós cremos em Jesus Cristo. Estamos enquadrados naquela oração que Deus fez. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. E amados, e esses dois discípulos aqui, eles estavam fazendo, não é? Essa caminhada, diz assim, olha, dois deles foi para uma aldeia chamada Emaús, que estavam diante de Jerusalém, 60 estádios, e eles iam falando, não é, entre si. E o interessante é que a Bíblia, ela faz uma conotação com Jerusalém, e Jesus Cristo aos discípulos, ele diz assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está certo que o assunto aqui foi posterior, mas você pode entender uma coisa, porque nós somos posterior ao assunto, os dois não eram, mas nós somos posterior ao assunto, que Jesus Cristo disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é Jerusalém para mim e para você hoje, não é? É o lugar onde você busca a presença de Deus, onde você faz orações a Deus, onde você louva o Senhor, onde você recebe a palavra do Senhor Deus, onde você recebe a cura, você recebe o revestimento. Este lugar é a igreja de Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor é lugar para você se revestir, se fortalecer espiritualmente, é lugar onde Deus vai iluminar os seus pensamentos, não é? Então a tua mente carnal, a tua mente extremamente racional, ela vai passar a ser uma mente, não é? Que ela vai trabalhar um pouco acima da dimensão daquilo que é natural, que a Bíblia fala que é a dimensão do Espírito de Deus. Então você vai começar a pensar também em Deus. Deus não vai tirar as tuas coisas materiais, não é? As necessidades carnais que você tem, não, nada disso. Deus vai acrescentar, não é? E você vai então começar a buscar a Deus. Então uma mente entenebrecida, veja que a Bíblia nos diz isso aqui, olha. Iam falando entre si de tudo que havia sido, indo eles falando entre si, fazendo um outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram, não é? Então, a mente, não é, entenebrecida, ela traz, a Bíblia diz assim, ó, uma visão fechada, ou seja, você não está enxergando, você não está vendo a situação, você não está vendo o perigo que a tua alma corre, você não está pressentindo nenhum tipo de perigo espiritual, você não está pressentindo, não está sentindo a necessidade. Por quê? Porque a tua mente está cauterizada, então a tua visão é turva, no sentido, não é? Quando as coisas de Deus. Então, nós não conseguimos ver, a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue entender. Essa visão também é ligada ao entendimento, não é? Porque eles estavam de olhos abertos. E que olhos é esses que estavam fechados, entenebrecidos? São os olhos da alma, do espírito, não é? Que precisam ver a glória de Deus. Então, amados, esses aqui, apesar deles verem todos os feitos e as realizações de Jesus, apesar deles terem um conhecimento, não é, da pessoa de Jesus, dos feitos, das realizações de Jesus, porém, a mente deles ainda estava obscura. Ainda estava obscura. Tanto é que a Bíblia diz assim, ó, Jesus se aproximou deles e eles não o perceberam. Não é que não perceberam uma pessoa se aproximar deles. Não. Eles não o perceberam. Não é assim que está escrito? Eu estou... mas os olhos se aproximou, o próprio Jesus se aproximou, mas os olhos deles estavam como que fechados de sorte que não o conheceram. Não o perceberam. Esse o aí é artigo definido, é isso? Não. É definido?
Eu ainda sou bom, irmão, de português. O cara não me deu diploma lá, porque eu pulei o último ano lá do coisa lá, mas eu entendo. Se eu for lá, eu respondo. Entendeu? Então tá aí, está definido em Jesus Cristo. Não o conheceram. Então, se eu não o conheci como Jesus, reconheceram ele como mais um. Como você vê Jesus? Mais um? Mais uma pessoa? Você vê ele como uma pessoa comum? Quando você ouve o nome de Jesus Cristo, você vê ele como o nome que é sobre todos os nomes? Agora eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que os crentes falam assim, glória a Deus? Por causa desse nome. Porque eles veem esse nome de uma forma diferente. Os crentes glorificam a Deus e dizem aleluia, e dizem louvado seja Deus, por quê? Porque quando leem a palavra de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, a sua mente reflete o conhecimento daquele que é sobre todos. Amém? Por isso que nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma pessoa comum. Se eu estivesse falando de uma pessoa comum, nós é mesmo, talvez, poxa, bacana, muito inteligente esse cara, sábio. Mas quando nós falamos de Deus, da palavra de Deus, dos valores de Deus, a nossa mente, ela decodifica diferente. É isso que é justamente assim, o entendimento. E isso, amados, é dado por Deus a todo aquele que crê. Então, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando ela crê que Ele é Senhor e Salvador, não é? Seu coração começa a arder e os seus olhos começam a ver um Cristo diferenciado e não apenas mais um, né, na história. E não confundam, quando a pessoa, não é, ela descobre Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela nunca mais vai confundir o Salvador com uma entidade, com uma estátua, com uma imagem, com algo que ela possa ver, tocar. Ela nunca mais confundirá. Por quê? Porque a sua mente, ela simplesmente abriu. Aqui não, aqui ainda está fechada a mente deles. Por quê? Por causa da morte, do sofrimento, da perseguição. E tudo isso, muitas vezes, na vida das pessoas, ela traz isso. Deus fica um pouco turvo. As coisas de Deus ficam um pouco obscuras. Isso acontece com qualquer um. Na vida, na hora da luta, da tribulação, de uma dor maior, de uma perda, não é? As coisas parecem que elas ficam obscuras. Porque a luta, muitas vezes, amado, se processa de uma forma muito forte na vida do ser humano. E nós, muitas vezes, embora o conheçamos, não é? Existem fases na nossa vida, assim como a fase desses dois aqui, que embora conhecessem Jesus, soubessem das suas obras, soubessem das suas promessas, que eles vão falar daqui a pouquinho, não é? Mas eles estão expressando, não é? Vão expressar a desesperança no coração deles. E a esperança é o que motiva, amados. A desesperança, ela justamente, não é, nos atrai, ela nos estarrece, ela nos estagna, ela produz uma inércia na nossa vida, ela nos deixa inoperantes e improdutivos. Mas a esperança, ela nos arrasta, ela nos aviva, ela nos leva, ela nos impulsiona. Amém? Então, nunca perca a esperança na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, Jesus Cristo, esperança nossa. E a esperança nossa de novos céus e nova terra é por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Jesus se aproxima deles. E o interessante é que eles estavam conversando. Eles estavam conversando. Qual era o assunto? Cadê? O outro lá, o de baixo. Que palavras são essas que caminhando trocais? O que vocês estão conversando a respeito do quê? Que palavras são essas? Quais são as suas palavras? Assim Deus nos vê, amados. O que nós falamos? Quando você chega à luta, quando você está passando uma dificuldade, uma necessidade, ou mesmo está desempregado, ou quando está doente, ou quando a grana não ajuda por o mês todo, quais são as palavras que você troca com as pessoas? O que você diz com você mesmo?
O que você fala para os altos, para os céus, para qualquer lugar? Hã? Deus se interessa. Sabia que Deus se interessa? Ele sentiu a dor deles. Sabia daquilo que eles estavam passando. Deus se interessa, sim, por aquilo que você sente. Portanto, essa frase, Deus não está nem aí comigo, essa frase não procede do Espírito de Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito dele o glorificaria, porque recebeu daquilo que é dele. Amém? E todo aquele, não é, que também se alimenta de mim, vai viver por mim, disse Jesus. Que palavras são essas que trocais entre vós? E a Bíblia diz assim, olha, eles pararam. Que jeito? Triste. A perda, amados, traz tristeza, prejuízo, a situação ruim, não é? Problema na família, qualquer tipo de distúrbio, uma doença, traz tristeza. Traz tristezas. Eles tinham mais assuntos, mas lógico que eles estão focados em um assunto ali agora. E o interessante, amados, é que quando Jesus Cristo pergunta para eles que palavras são essas que vocês estão trocando, e eles pararam entristecidos. E um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Sabe, amados, Deus não esconderá a história do seu Filho Jesus Cristo de ninguém. Ninguém. Todos na face da terra saberão, aleluia, que tem uma possibilidade da salvação através de um homem que morreu e ressuscitou. Todos os lugares, na face da terra, Deus proverá os meios. Talvez você pense, mas lá nos Andes, lá não sei aonde. Segundo a fé deles, eles professam o nome de um Salvador. E se eles acertarem a mira, mas que todos sabem que existe em Deus a salvação, todos sabem. Você é peregrino, você não está aqui? Você não participa? Porque, amados, na verdade, assim, ó, às vezes as pessoas elas não participam como deveriam participar da ressurreição de Cristo. Ou seja, elas não fazem parte da ressurreição de Cristo. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Jesus Cristo disse assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então esse é o amor de Deus. E Ele amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito. Agora vem a condição. Para quê? Todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha vida eterna. Sabe, amados, não existe o que possa salvar o homem. A geração é pecadora. Precisamos de um Salvador. Por isso Deus permitiu o sacrifício do seu Filho. Amém? E muitas vezes nós estamos tão envoltos nisso, não é? E não somos capazes de nos integrarmos à verdadeira e real história de Jesus Cristo. E todo ser humano precisa ter uma história com Jesus Cristo. Amém? Precisa ter um relacionamento com Deus. Essa é a grande necessidade do homem. Quais? Esse quais aqui que Jesus Cristo perguntou é a respeito do que eles estavam conversando. O que vocês estão falando? Eles não responderam. Só responderam que, você não sabe o que está acontecendo por aqui? Ele falou, quais são os acontecimentos? Aí eles falam. Agora é a resposta. Primeira vez não deu resposta, mas agora vai responder. Você sabia que às vezes nós não respondemos para Deus? Quantas vezes Deus tem te chamado e você não respondeu para Deus? Quantas vezes Deus fala conosco, mas nós não respondemos? Quantas vezes Deus pergunta e nós respondemos com outra pergunta?
Você precisa dar uma resposta a Deus. Deus espera de você uma resposta. Amém? Quais? Os acontecimentos. Quais são os acontecimentos? O que você precisa falar com Deus nesta noite? Jesus Cristo já ressuscitou. Estou falando para você, nós estamos posse. Qual é a tua petição? Qual é a tua dor? Qual é a desarmonia? O que é que você sente? O que é que te perturba? O que é que te incomoda? Deus perguntou. Vocês estão tristes, estão conversando, estão meio que abatidos? Ah, por causa dos acontecimentos. Quais? O que aconteceu com você? Que tem te deixado triste, abatido, inseguro, insegura? Tem te trazido medo? Tem te tirado a paz? Essa aqui é a pergunta de Deus. E eles disseram: olha, um homem poderoso em obras, tantos milagres, palavras maravilhosas, um grande profeta. Mas os principais, infelizmente, tiraram a vida dele. Essa era a dor. Mas o interessante, amados, que a conversa continua. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Essa foi a história. Esse era o que eles estavam pensando, o que eles estavam tratando. Não. Não. Essa é o resultado daquilo que estava aqui e aqui, ó. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não sabe dos acontecimentos? Eles não perguntaram isso para Jesus. Jesus falou: quais? Então eles responderam: os que falam respeito a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obra tal, e que os principais sacerdotes fizeram isso com ele. Eles estavam, na verdade, amados, isso daí, olha, é o que era a luta deles. Sabe por quê? A boca fala, a Bíblia diz, do que o coração está cheio. Isso aqui, olha, é uma resposta do coração deles. O coração está cheio disso. O coração está cheio de dor. Mas acontece, amados, que existem outra coisa, mais coisas. E agora, eles vão falar no seguinte, no versículo seguinte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Nós temos uma esperança, a esperança de um grande remidor, a esperança de um Salvador, e nós apostamos isso nele. Por quê? Porque ele foi um profeta de Deus, poderoso em obras e em palavras. E nós, então, apostamos que ele fosse o grande Messias. E além de tudo isso, ele nos... Hoje, o terceiro dia de que as coisas aqui ficam.
sabe onde eu nasci? No Meretriz. Minha mãe é Meretriz. Quem cuida de mim? Uma viúva. E os profetas de Deus foram cuidados por viúvas. E eu vou dizer uma coisa para você como profeta de Deus. Nécio, tardios de coração para crer. Tem muita gente aqui que acha que não recebeu o milagre de Deus. Você acha que Deus não fez na tua vida. Você nem sabe o que está acontecendo. Porque você é tardio de pensamento. Aleluia. Mas eu vou declarar para você e depois você vai testemunhar. Aleluia. Porque eles estavam esperando um milagre e o milagre estava do lado deles. Você está esperando um milagre, esperando fazer alguma vida, quando Deus operar uma maravilha, já realizou. Aleluia. Nossa humanidade, nosso lado humano que não consegue chegar. Aleluia! Tem um milagre realizado na tua vida. Tem um milagre realizado na tua vida. Esse brother de azul aqui, ó. Aí junto com a Ellen, levanta a mão assim, ó. Tem um milagre realizado por Deus na tua vida. Aleluia. Ah, qual o milagre que é? Você vai descobrir. Você vai entender. Você fala, puxa vida, estava pronto. Amados, eles estavam reclamando. O terceiro dia, nada aconteceu. Jesus Cristo falou, meu Deus, falta o entendimento. Porque o ser humano é assim, amados, as coisas de Deus se processam, elas se realizam, aleluia. E aí daqui a pouco nós vamos tendo um entendimento, a nossa visão vai abrindo, nosso coração vai se voltando para Deus, para as coisas de Deus. E nós vamos entendendo que verdadeiramente, aleluia, o milagre já está realizado. Aleluia. Crês tu isto, igreja? Aleluia, porque eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu declaro esta verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia, e entendo o que Deus nos falou hoje. O que é que você tem dito? Como você tem retratado as coisas de Deus? Como você tem esperado em Deus? Como você tem esperado o milagre de Deus? Como você tem esperado as promessas de Deus? Como você tem se comportado diante disso? Eu até achei que receberia, eu até fui assim no embalo, naquele calor assim, mas aleluia, aleluia, milagre estava do lado, meu irmão. Já tinha acontecido, Jesus já estava ressuscitado, Jesus já estava trabalhando, Jesus já estava preparando a ascensão dele aos céus, Jesus já estava preparando pessoas para ficar no lugar dele, aleluia, para dar continuidade à história da sua igreja, para que chegasse até mim, até você, para que nós pudéssemos entender que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Irmã Elisângela, teu milagre já está feito. Amém? Feche os seus olhos agora, levante tua mão para o céu. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra, Senhor Deus, não volta vazia. Ela faz, ela realiza, aleluia, Pai, os Teus desejos. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento hoje. Abre, Senhor, os olhos dos Teus filhos, ó Pai. Que possam os seus corações arder, Senhor Deus, aleluia, por causa da Tua palavra. Não ardia em nós o nosso coração, aleluia. Teu coração vai arder e você vai entender, esse é o meu milagre. Oh, aleluia. Isso é o que Deus fez pela minha vida. Aleluia. Tua salvação já está pronta. Aleluia, Deus já proveu tua salvação. A decisão agora é sua.
Aleluia. Você precisa romper essa barreira. Você precisa crer. Você precisa se esforçar. Jesus Cristo diz que o reino de Deus a gente empreende esforço para entrar nele. Aleluia. Você precisa se esforçar agora. Aleluia, para que o milagre aconteça na tua vida, para que tudo se realize no nome poderoso do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vai orando, meu irmão, vai pedindo a Deus. Senhor, eu quero este milagre. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Oh Deus, aleluia, faz este milagre. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino para encerrarmos este culto. Mas eu quero deixar um convite para você, você que está aqui nesta noite e ainda não se decidiu, aleluia, ainda não entregou a tua vida a Jesus, ainda não creu nele, não o recebeu como Senhor e Salvador, para que você possa fazer isso nesta noite. Eu convido você, aleluia, a receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa salvação já está pronta, o milagre já está pronto da salvação para a tua vida. Aleluia, você só precisa crer. E se você está no nosso meio e tem esse desejo de entregar a sua vida a Jesus, você precisa me dar um sinal, você precisa levantar a tua mão para que eu possa orar por você. Esse é o seu sinal de você para Deus. Aleluia. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, ou se você se afastou do Evangelho, volta hoje. Aleluia, faz um concerto com Deus. Se você tem esse desejo de estar aqui, levante tua mão para nós orarmos. Enquanto nós vamos fazer este louvor com a banda, aleluia, você pode se decidir. Aleluia. Oh, é o meu milagre, é o teu milagre, eu creio. Eu creio, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor é poderoso em obras. Posso crer que em minha vida, aleluia, o milagre vai acontecer. Faça deste louvor a tua oração. Posso ver, ore a Deus estas palavras. as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que em minha vida o milagre Os milagres do Senhor, aleluia, do poder de Deus. Em nome de Jesus. Posso ver Em nome de Jesus. as promessas Espírito Santo de Deus, sendo aleluia. Libera liberadas sobre a tua igreja, sobre o povo que louva o teu nome, sobre o povo que glorifica o teu nome, sobre o povo, Senhor Deus, que se reunir e congrega, Senhor Deus, aleluia, para glorificar o teu nome. Manda Hoje o hoje. meu milagre vai chegar. Eu vou crer, Eu vou crer, não vou não tenho dúvida. duvidar. Aleluia, porque eu creio Isso no que preço. foi Tá pago pago, aleluia. na cruz me dá vitória. Oh, aleluia. Nesta hora, É hoje, amor. Oh, aleluia. tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, o sangue derramado no Oh, aleluia. Tudo pela nossa vida, Está tudo por você, selado, tudo pela igreja. foi consumado. Aleluia, tá feito, tá
tuas promessas, dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali. Oh, aleluia! É a nossa vitória. É glória, Senhor, aleluia! Nesta hora, Aleluia! hoje o meu milagre vai chegar. Fala, Deus, fala, meu milagre vai chegar, declara, O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora 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 Oh, louvado seja Deus, aleluia! Diga assim, Senhor, nesta noite Nesta noite eu entendi eu entendi que o Senhor é o Deus que o Senhor que é o Deus realiza que realiza sinais, sinais, prodígios, maravilhas maravilhas a meu favor. ao meu favor. E eu me aposto hoje Eu me aposto no milagre no milagre que eu preciso para minha vida, para minha casa, para o meu trabalho, para os meus amigos, para a minha vida espiritual, minha vida, porque a tua vida, porque a tua palavra que a tua vida não volta não vazia, vazia, e ela vem ela vem realizar realizar aquilo que o Senhor aquilo que o deseja. Senhor deseja. Faz em mim Faz em mim esta obra. esta hora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus.